Nas placas de orifício, a vazão é então calculada pela seguinte equação. Então, vazão é igual constante K, que é uma constante que está em função do coeficiente de descarga do orifício, né, que está relacionado também com o número de Reynolds, raiz quadrada da pressão P1, determinado ponto, com a pressão exercida na parede, temperatura da parede do tubo, né, pressão do tubo e temperatura do tubo, dividido pela temperatura nesse ponto de referência, raiz quadrada de ΔP. Esta equação aqui, ela representa, desta forma, a medição de fluidos gasosos. Quando queremos fazer a medição apenas de fluido líquido e temos, então, a simples medição de pressão de vazão no sistema, este termo todo aqui, ele é igual a 1. Então, nós temos que vazão é igual a K vezes raiz quadrada de ΔP. Essa aqui é a razão para que nos PNID, né, quando realizada a medida de vazão com uma placa de orifício, devemos indicar a raiz quadrada. Os medidores de placa de orifício, né, nós temos aí a medição devido à variação de pressão, né, provocada pela restrição da placa. Essa medida da variação da pressão, ela é conhecida como tomada de impulso, ou seja, onde eu estou, né, fazendo a medida do ΔP que eu preciso para a equação que nós vimos anteriormente. Uma das formas de se realizar essa medida é por tomada de flanges, onde nós temos orifícios na flange que se distanciam de 1 polegada da placa. As vantagens deste tipo de tomada de impulso: facilita a inspeção, apresenta boa exatidão e, se o desenho da placa permitir, pode ser bidirecional, ou seja, o fluido pode vir aqui olhando o desenho da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Então, eu não tenho um sentido obrigatório do fluido. Desvantagens: custo mais elevado de todas as tomadas de pressão, pois requer flanges especiais, e essas flanges são caras. Não é ideal para grandes relações de diâmetro do orifício, desenho, com o diâmetro da tubulação, desão. E também não é recomendado para diâmetros menores que 2 polegadas. Outro tipo de tomada de impulso que pode ser utilizada é a tomada de canto. São semelhantes à tomada de flange. No entanto, a tomada de pressão é feita rente à placa. Veja aqui. Olha, o orifício, nós temos a tomada de pressão rente à placa. Apresenta as mesmas vantagens da tomada de flange, né? E pode ser utilizado para diâmetros menores que 2 polegadas. Porém, uma das desvantagens que nós temos neste tipo de tomada de impulso, além do custo das flanges, é a questão de que estão sujeitas a entupimento do canal da tomada de pressão. Então, esse canal aqui pode entupir e eu não conseguir fazer a medida da pressão. Podemos também realizar a medida da variação de pressão por tomadas
de tubulação. A tubulação, ela é feita da seguinte forma. A tomada A montante, então A montante, né, antes da placa, é de 2,5 vezes o diâmetro da tubulação, e a tomada jusante, que é depois da placa, é igual a 8 vezes o diâmetro da tubulação. Então eu tenho 2,5 vezes o diâmetro, a montante da face, e 8 vezes o diâmetro, a jusante da face da placa. As vantagens desse tipo de tomada é que não são necessárias as franjas especiais, reduzindo assim então o custo que nós temos para esse tipo de tomada de pressão. A desvantagem: o diferencial de pressão gerado, ele é o menor que nos outros tipos de tomada, para a mesma vazão e o mesmo diâmetro de orifício, né? A rugosidade, né, da parede da tubulação pode criar uma perda de carga adicional e assim vai ocasionar erros na medição. E não pode ser utilizado para fluxos bidirecionais. Por quê? Porque eu tenho esta distância, a montante e a jusante, a ser respeitada. Nós temos então agora os medidores indiretos com base em área variável. Nós temos aqui os rotâmetros. Nos rotâmetros, as vazões são definidas por meio do Teorema de Arquimedes. Então eu tenho ali os medidores de área variável, são medidores de área variável nos quais um flutuador varia sua posição dentro de um tubo cônico proporcionalmente à vazão do fluido. Então nós temos aí o princípio de Arquimedes, que são considerados de área variável devido à geometria cônica do tubo por onde passa o fluido. Então, você está vendo, olha. Então, aqui, se nós pegarmos, nós vemos que é cônico por onde passa o fluido. Então, o Teorema de Arquimedes diz que eu tenho que ter um equilíbrio das forças empuxo, a força que empurra um corpo para cima e o peso que faz com que ele vá para a direção abaixo. Então o flutuador assume uma posição de equilíbrio quando as forças para as quais é submetido para cima, o empuxo e arraste, o arraste vem devido à velocidade do fluido, e para baixo, que é o peso, são iguais. Então eu tenho aí a posição dele calibrada de acordo com a vazão. Uma coisa que é importante nós sabermos também dos rotâmetros é que eu tenho tipos de flutuadores diferentes. Existem então diversos tipos de flutuadores, dentre eles os quais apresentados com suas respectivas aplicações são essas. São os esféricos, cilindro com borda plana, cilíndrico com borda saliente contra o fluxo, cilíndrico com borda saliente de face inclinada para o fluxo. Então, para cada tipo de flutuador, eu tenho uma aplicação. Então, os esféricos para vazão baixa, cilíndricos com borda plana, vazões médias e alta. Os cilíndricos com borda saliente, eu terei a mínima
influência da viscosidade, então é a mínima, e os de borda saliente de face inclinada para o fluxo eu tenho uma menor influência da viscosidade. A diferença é que a mínima é a mínima influência mesmo de velocidade, de viscosidade. Uma coisa que é importante entendermos aqui nos tipos de flutuadores é que quando nós estamos realizando a medida, tá, como fazer a leitura em relação ao flutuador. A posição da leitura varia com a geometria do flutuador. E para cada um dos casos que nós temos aqui apresentado, é feita onde está sendo indicado com as flechas. Então, cilíndrico aqui no meio, vazões cilindro, o esférico no meio, cilíndrico com borda plana aqui no canto e assim por diante, né? Então, para entendermos aí como se observa o flutuador e como nós podemos tirar a medida de vazão olhando para este flutuador. Nós temos também os medidores diretos do tipo roda ovais. Então, esses tipos de medidores, eles utilizam engrenagens ovais para medir a vazão, tendo como principais características robustez e a exatidão. Então, nós temos aí o acionamento de propulsores internos, que são os rotores, devido à passagem do fluido, e a velocidade do rotor é função da velocidade do fluido. Então, o principal objetivo deste tipo de medidores, tá, é que ele vai compatibilizar o máximo caminho de fuga do fluido com o mínimo de atrito. Isto é, o fluido vai circular do mais livre possível dentro do sensor sem causar atrito. Tá bom? Esses tipos de medidores diretos, eles são da classe de deslocamento positivo. Nós temos também os medidores direto tipo turbina, tá? Que, ao contrário do que ficou escrito aqui, não é deslocamento positivo, e sim por impacto da velocidade do fluido. Tá? Desculpe aqui a falha. Então, o que eu tenho aqui no tipo turbina? Eu tenho um sensor localizado na parte externa do corpo do medidor, né, que detecta o movimento do rotor. Essa detecção, na verdade, é a contagem das voltas da palheta em relação ao sensor. Então, tem um sensorzinho aqui, né, que vai sendo acionado conforme a palheta passa por ele. Então, a velocidade angular do rotor é proporcional à velocidade do fluido, que por sua vez é proporcional à vazão. Lembrando que quando nós estamos falando em vazão, nós estamos falando em uma velocidade que o fluido passa por uma determinada seção de uma tubulação.